No momento da batalha, enquanto as coisas desmoronavam, Frodo olhou para Gandalf e disse: eu gostaria que isso não tivesse acontecendo em nossa época. Gandalf, ele respondeu: eu também. Como, aliás, todos os que vivem nestes tempos. Mas essa decisão não cabe a nós. Tudo o que podemos decidir é o que fazer com a época que o destino quis nos reservar. Quantas vezes nós não paramos e perguntamos: nossa, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tais lutas estão acontecendo comigo? Por que este tempo é tão difícil? Por que esta época é tão difícil? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. É sobre isso que eu quero refletir, pedir a bênção de Deus, para que nesta noite nós consigamos entender um pouco do que a Bíblia tem para nos dizer, do porquê. Talvez seja essa grande pergunta que todos nós fazemos constantemente: por que isso? Por que aquilo? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo agora? Por que tamanha luta? Por que tamanha dor? E eu não sei a sua realidade, não sei a realidade de todos aqui, aquilo que está no profundo do íntimo, mas uma coisa eu sei, é que todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por problemas em determinado momento da nossa vida. E a pergunta não é se vamos ter problemas, se vamos ter lutas. A pergunta é o que fazer no meio das lutas e no meio dos problemas. Hoje à noite nós queremos falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre as preocupações da vida, sobre como lidar com essas preocupações. E é muito bom estarmos juntos para poder então refletir naquilo que Deus tem para nos dizer nesta noite, na sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, porque hoje é a noite de oportunidade. É a noite em que podemos ouvir o Senhor, podemos nos conectar contigo de uma forma que a Tua palavra vai entrar nos nossos corações, transformar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos de maneira integral servir ao Senhor e viver uma vida aqui diferente. Alivia as nossas dores, alivia as nossas lutas, para que possamos encontrar no Senhor aquilo que nós desejamos: paz. Abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Ajude a nossa casa a amar o Senhor acima de todas as coisas. Oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Quem aqui nunca teve preocupação com nada, deve estar mentindo. Porque até crianças hoje em dia estão vivendo um tanto ansiosas. Não sei se isso acontece na casa de vocês, mas lá em casa eu tenho 3 garotinhos, 3 crianças, 2 meninos e a Liz, né? E são 3 crianças ansiosas. Quando a gente fala um pouco, rascunha, por exemplo, que vamos viajar, aquela semana é um terror, aquele mês é um terror. Eles ficam agoniados, eles ficam ansiosos, preocupados. Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? E já é segunda. E aí eles perguntam sempre, constantemente. Mas não é só nesse tipo de ansiedade que eu percebo que a preocupação, a ansiedade, que aqui eu estou usando como praticamente sinônimo, aparece e manifesta na vida das minhas crianças. Mas, por exemplo, quando o pai e a mãe vão viajar, e eles vão para a casa dos avós, talvez não o Estevão e não a Liz, mas o Miguel, ele fica mais preocupado. E se acontecer isso? E se vocês 2 morrerem, como vai ser? Já é a crise na vida do Miguel. São crises que aparecem na vida do Miguel. E tem um texto na Bíblia que eu sou loucamente apaixonado e que eu tenho estudado com eles muitas e muitas vezes, tentado inculcar na mente deles que esse texto vai transformar o coração deles se eles quiserem. E é o texto de Mateus capítulo 6.
Em Mateus capítulo 6, Jesus está no meio do Sermão da Montanha. Jesus está construindo ali um argumento que liga os tesouros desta terra, dentro daquela mensagem, de onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali estará o seu coração. E ele junta essa mensagem à ideia de que nós não devemos nos preocupar com nada. E nós não nos preocupamos com nada pelo fato teológico de que Deus é o nosso Pai. Fomos feitos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, estamos resguardados. Ele está cuidando de todas as coisas. Essa é a garantia bíblica, essa é a garantia das Escrituras, que nós temos de que Deus está conosco. A pergunta não é, o nosso alvo aqui não é enxergar simplesmente preocupações como realidade na nossa vida, mas é pensar um pouco no que as preocupações causam, o que as preocupações causam conosco, mesmo dos mais novos até os mais velhos. As preocupações causam em nós problemas reais, mas eu diria que o maior dos problemas que eu tenho percebido na vida de várias pessoas que eu aconselho, várias pessoas que eu entro em contato, é o medo. Essas pessoas, por estar preocupadas, por terem pequenas preocupações, elas desenvolvem o medo. E veja, pense na sua própria vida se isso não é uma verdade. Por exemplo, o jovem que eu aconselho, e eu vou conversar sobre casamento, e aí ele vai fazer várias perguntas, mas e se ele não for a pessoa certa? E se essa pessoa, eventualmente, em algum momento, me maltratar? E se essa pessoa me deixar? E se ele for um homem cruel, um homem ruim, que bate em mim, por exemplo? Preocupações que são válidas, mas que geram o medo. O medo, por exemplo, de aliviar, de dar um passo para trás e dizer, não, talvez eu não vou casar. Talvez eu não vou tomar esse passo, eu não vou tomar essa atitude, porque essa atitude pode ser perigosa. E aí gera em mim um medo. Eu chego, pego uma conta, por exemplo, de energia, de água, ou outra conta mais do cartão de crédito, coisas que eu precisei comprar, e eu começo a ter uma preocupação. E nessa preocupação desenvolve um medo de não poder pagar, um medo de dever, um medo de acabar causando problemas e complicações, que, por exemplo, prejudicam a minha família. Gente, é recorrente a ideia de que a preocupação vai trazer ao seu coração medo. Pessoas que vivem preocupadas, elas são pessoas que vão desenvolver maiores medos, maiores temores. Eu não estou dizendo aqui, de imediato, que ter medo é ruim. Mas a Bíblia fala como medo, como sendo um contraste, que está ligado diretamente à confiança. Paulo vai ensinar que o verdadeiro amor lança fora todo tipo de medo. E a partir dessa ótica, eu quero levar você a enxergar a verdade bíblica de que só Deus é capaz, preste atenção nisso, só Deus é capaz de tirar todo o medo do nosso coração. Aqui, em Mateus 6, a mensagem é: Deus é capaz de tirar toda a preocupação do seu coração. Deus é capaz de tirar toda a ansiedade do seu coração. Todos nós já passamos por momentos de ansiedade, não já? De coçar a cabeça, de dizer, Jesus, será que é isso mesmo? E aí gera preocupação, que está intimamente ligada. E não só isso, mas tudo isso forma um ciclo que traz grandes consequências. Deixa eu te mostrar isso. Ansiedade, depressão, insegurança, estresse. Tudo isso aqui, que eu estou apontando aqui, de forma bem resumida, é um quadro de sintomas que pessoas preocupadas desenvolvem.
qualquer estudo que você pegar, por exemplo, da psicologia moderna, da psicologia, você for ler, você vai chegar a esse quadro. Uma pessoa que tem muita preocupação, ela desenvolve problemas. Agora veja que a preocupação tem a ver com a nossa mente. Preocupação tem a ver com aquilo que a nossa mente está pensando muito. Tipo de raciocínio que a gente está sempre desenvolvendo. A gente está sempre pensando, e isso gera preocupação. Então a preocupação é algo da nossa psique, da nossa mente. Estão comigo aqui? Mas isso gera em nós resultados ou consequências fisiológicas. A preocupação gera em muitas pessoas, por exemplo, crises no pescoço, chamada, por exemplo, de dor tensional. Você tem tanta tensão, preocupação, que você fica paralisado, seu corpo dói, você sente dor no pescoço, você sente dor na lombar. Quadros fisiológicos de problemas na mente. Só que a psicologia fica aqui, dizendo que o problema está na mente. A teologia diz, o problema está além da mente. O problema está na mente, mas ela vem de um outro lugar, que é o coração. O problema está na alma. A alma que não está conectada com aquilo que pode dar o suporte total para a vida. Irmãos, você foi criado para ser amado. Sabia disso? Deus te criou para ser amado. Deus quer amar, na verdade, Ele ama todos os homens, Ele ama todas as mulheres, Ele ama todas as crianças. Isso é algo intrínseco, está em nós. Por isso que nós queremos ser amados. Quem aqui não quer ser amado, levante sua mão. Está vendo? Todo mundo quer ser amado, todo mundo tem um tiquinho assim de necessidade de atenção. É errado isso? Nós fomos criados para ser amados. E não estou sendo coaching. É verdade bíblica. Deus nos criou para nos amar. O problema é que nós estamos colocando em todas as coisas a necessidade do amor. Então a mulher está olhando para o seu marido e dizendo, eu quero que ele me ame, eu quero que ele me ame, eu quero que ele me ame. Ele não me ama. E ela não está buscando na verdadeira fonte do amor. O que a Bíblia nos traz é que só Deus pode suprir totalmente essa carência. E é quando chegamos nele, e aí somos supridos do amor dele, que as nossas relações são transformadas, porque passamos a enxergar o nosso próximo como apenas um complemento, e não como a suficiência do nosso amor. Então, uma mãe, ela não vai desmoronar se o filho dela, sem querer, porque às vezes acontece, no calor da emoção, olhar para ela e dizer, eu não te amo. Ela não desmorona porque ela está alicerçada em Jesus e na cruz, no amor daquele que é suficiente. O amor do filho é só o complemento. E a partir disso, então, ela consegue desenvolver a sua relação com seu filho, recuperando isso aí. Preocupação gera medo, o medo gera ansiedade, depressão, insegurança, estresse, é muito ruim. Eu lembro de uma vez, nós estávamos numa trilha, eu, Diego, Tatiane, Kaline e Paulinho. E foi muito divertida a trilha. Se vocês quiserem fazer trilhas divertidas conosco, você pode entrar em contato com o Diego, porque eu estou acabado, né? Fala com ele que ele é melhor nisso. Nós subimos uma serra. E subimos porque nós estávamos atrás de algumas cavernas. Nós estávamos super felizes. Concorda comigo? Nós estávamos no início. Estávamos extremamente felizes. Olha, a alegria, o pulsar no nosso coração de encontrar aquela caverna e ver o que era aquilo. Apesar das advertências, porque houve advertência, né, o guia lá disse, olha, eu não estou podendo ajudar vocês, e lá é muito difícil, mas se você pegar aquele caminho, eu acho que você não chega. Ele disse, vocês não vão chegar lá, é muito difícil. Mas é uma característica minha e nossa talvez,
teimosia, né? E a gente foi, subimos aquela trilha e estávamos extremamente felizes. Nós estávamos muito bem, alegres, animados, né? Paulinho com aquela super roupa dele, protegida, né? Que até hoje eu rio dele quando olho as fotos, né? E estávamos ali naquela trilha, subindo de um lado para o outro, em direção a essa caverna que nunca apareceu, e o negócio começou a ficar feio, o calor estava pegando, o dia estava passando, e nada, né? Parecia que era um terreiro de macumba. Chegamos num lugar lá, o negócio começou a ficar esquisito, encontramos eu acho que ali era um criatório de abelhas, era abelha por todo lado, tinha abelha em todos os lugares, e aquela alegria começou a se transformar no medo, por causa da preocupação. Paz, a gente não vai encontrar. Começamos a nos questionar. A gente não vai encontrar essa trilha, a gente não vai encontrar essa caverna, melhor a gente voltar. E aí um dizia, não, vamos ver se a gente não consegue. Não, talvez seja por ali. A gente já estava completamente perdido. Já aparecia gente lá em cima, que a gente não sabia quem era, que parecia que ia nos, né, raptar e pronto, já era. Acabou-se, né, eles vão nos comer vivos. Né, estávamos assistindo muito The Walking Dead, essas coisas mais. E a preocupação começou a existir. E essa preocupação gerou em nós medo. E o medo, o receio. E aí a decisão, a insegurança, né? A ansiedade, rapaz, vamos voltar, e se a gente não achar o caminho de volta? E aí começamos a retornar pelo caminho até então, a chegar no lugar de segurança. De fato é isso que acontece. Mas eu queria hoje à noite convidar você a lançar fora a preocupação. Eu queria te convidar hoje a lançar fora o medo e a fazer isso a partir de Jesus. Com 3 perguntas necessárias para a nossa vida. 3 perguntas que nós precisamos fazer. O que é importante, o que é necessário e o que é prioridade. Isso aqui vai guiar um pouco as nossas vidas a partir da jornada que nós temos a viver. Deixe-me pegar um pouco um sociólogo, Max Weber. Ele fala que nas ações sociais, naquilo que fazemos, nós somos levados à caminhada a partir de pelo menos 4 orientações. Primeiro, relacionadas a um propósito. Depois, relacionadas a valores. Depois, relacionadas a afetos. E, por fim, relacionadas à tradição. Nós normalmente tomamos decisões com base nessas 4 orientações. Olha, isso aqui é realidade na sua vida. Você está tomando decisões realizadas a um propósito. Eu quero casar. Você quer casar, você vai tomar decisões que são relacionadas a essa decisão que você tomou. Então, eu quero casar, eu vou trabalhar, eu vou morar só, eu vou começar a construir uma casa, eu vou começar a desenvolver algo, né, minha noiva, minha namorada, para a gente, nesse propósito, caminhar nisso. E aí eu guio a minha vida a partir desse propósito. Eu quero me formar em medicina, eu quero me formar na universidade. O que é que eu vou fazer? Vou estudar. Vou entrar na minha casa, vou pegar os livros, vou estudar, 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 estudar. Não, hoje à noite vai ter algo bem legal lá em Sousa. Eu não posso, porque eu tenho um propósito que está guiando a minha vida, que é passar na universidade. Eu preciso estudar. Então aqui, relacionado a um propósito, relacionado a valores. Tomamos muitas decisões e agimos relacionados aos nossos valores. Eu acredito que, deixe-me aqui uma ilustração, eu acredito que fazer algo é errado. Então eu não faço, porque eu acredito que seja errado. A conta de energia vem cara. Se eu fizer um gato, o que acontece? Não vai vir cara. Mas eu não faço um gato por quê? Valores. Fazer isso é errado. São os meus valores. Eu não faço. Porque para mim isso é errado. Relacionadas a afetos, tomamos muitas decisões assim. Talvez isso aqui esteja nos guiando muito mais. Eu amo minha filha, eu amo meu filho. E eu queria até fazer isso, mas eu não faço porque tem eles. Eu preciso guiar a minha vida a partir deles. E relacionado à tradição,
aquilo que nós já estamos acostumados a viver e a praticar, a fazer, diante daquilo que é sociável. Então, nenhum homem vai chegar aqui de vestido, ou pelo menos de bata, daquelas batas que são tradição, por exemplo, lá no Oriente. Por que nenhum homem vai chegar aqui vestido com aquelas roupas que, por exemplo, nos filmes antigos da Grécia, os homens vestiam? Porque a nossa cultura, a nossa tradição, é que os homens normalmente vestem calça, camisa, cultura. Isso nos guia. Nossas decisões normalmente são tomadas a partir disso aqui. A grande pergunta que nós temos que fazer, então, investigar na nossa vida, é sobre aquilo que está dominando a nossa mente. O que é que está dominando a sua mente? E tem tudo a ver com o que você está consumindo. Todo mundo aqui está consumindo informações constantemente. Todos nós estamos consumindo notícias, orientações, coisas que nos falam, que nós pegamos, captamos e colocamos na mente. O mundo político está aí, a televisão, as rádios, todo mundo dando opinião. E nós vamos pegando essas opiniões e vamos colocando na nossa mente, guardando no nosso coração, e isso vai nos guiando, isso vai nos orientando. Mas não só o que nós temos consumido, ou quais são os nossos amores. O que é que nós amamos? Às vezes nós amamos a nós mesmos, e essa é a prioridade. Eu valorizo a mim, eu valorizo a minha vida, e qualquer pessoa está em segundo lugar. Você tem vivido em torno do quê? A sua vida está sendo orientada por quê? Pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pela sua família? E qual a cultura que te moldou e como isso tem definido quem você é? A partir disso, dessa introdução breve que eu trouxe, eu quero levá-los até Mateus 6 em Jesus. Ele vai dizer: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Não acumulem para vocês tesouros na terra. A traça e a ferrugem vai destruir. Os ladrões vão arrombar e furtar. A pergunta que eu faço é: o que é não importante? É por isso que Jesus começou. O que não é importante? O que não é importante para nós? E aí, Jesus vai começar dizendo que o que não é importante são as coisas deste mundo. São os tesouros que estamos envelopando, guardando para esta era. Os nossos filhos são para este mundo. A nossa casa, a nossa família é para este mundo. O que guardamos, o que está na nossa conta é para este mundo, é para esta realidade, é para essa verdade. E Jesus está dizendo que tudo que é passageiro vai ser destruído. Muita gente está segurando para si tesouros que serão destruídos. Muita gente está acumulando, guardando, entesourando coisas que serão destruídas, coisas que acabarão, que um dia vai acabar, que vai passar. Não adianta. Não vale a pena. E aí ele diz: a traça e a ferrugem vai destruir. Eu fico olhando aqueles carros antigos, que naquela época eram grandes máquinas. Carro novo do Josa, né? Carrão. Daqui a 70 anos. Eu estou botando muito, né? Eu estou botando muito. Daqui a 70 anos, é uma lata velha. Enferrujada. Que se alguém como eu sentar, eu de motorista, Paulo de passageiro, vai afundar. Vai passar. Não vai valer mais de nada. Porque é passageiro. Porque vai acabar. Jesus está, então, chamando a atenção deles para isso. Não existe garantias desses tesouros terrenos. Tanta gente. Eu estava lendo esta semana, né, sobre a quantidade de pessoas
que ganhou na Mega Sena e que hoje estão pobres, ou a quantidade de pessoas que já foram riquíssimas e que hoje estão falidos. Não são poucos. Jogadores de futebol, pessoas aí que já foram riquíssimos e que hoje estão quebrados. A mensagem de Jesus para nós aqui nesse primeiro momento é que as coisas deste mundo são passageiras, não têm valores eternos, não se perpetua, não permanecem. Mas ele traz a mensagem de esperança, como sempre, é parte daquilo que ele nos apresenta, de que não é essa a nossa visão, de que não é esse o nosso desejo, de que não deve ser esse o nosso sonho, não deve ser essa a nossa busca, porque isso não vai gerar no seu coração prazer e alegria, não vai gerar no seu coração o contentamento que você deseja, o contentamento que você procura. Por isso que o autor de Hebreus instrui: conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aqui está a mensagem de esperança, quando estamos alicerçados no amor, aquele que nos criou para amar, estamos certos de que estamos em algo que nunca vai nos abandonar. Ele nos promete que jamais vai nos deixar. Ele nos promete que jamais vai nos deixar. Por isso que a pergunta ou a exclamação de Jesus em bom tom é o que é de fato importante. É aquilo que permanece eterno, é aquilo que gera em nossos corações segurança. Acumulem para vocês tesouros nos céus. Acumulem os tesouros nos céus, porque lá nos céus a traça e a ferrugem não vai destruir. Os ladrões nos tesouros celestiais não irão roubar vocês, eles não irão furtar, vocês não vão se preocupar com impostos, vocês não vão se preocupar com dívidas, porque o que está reservado lá está guardado para vocês. Vocês precisam vivenciar a vida no reino a ponto de estar dedicando seus corações, as suas vidas, os seus valores, seu dinheiro, seus recursos, o seu tempo, acumulando os tesouros que ou que são celestiais. Pastor, que diabo é isso que tu está falando? Que eu não estou entendendo nada. Como é o que? Uma conta? A gente faz um Pix e vai guardando lá na conta de Deus. A mensagem de Jesus não é sobre dinheiro, tá? A mensagem de Jesus aqui não é sobre dinheiro, não é sobre você dar para Deus que Ele vai te dar o dobro. Não é sobre isso. A mensagem de Jesus para os seus seguidores aqui é pensando naquilo que eles servem, naquilo que eles seguem, naquilo que eles, escuta essa palavra, valorizam. O que você tem valorizado na sua vida? É por isso que Jesus acaba esse pequeno momento dizendo: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque nós valorizamos as coisas que amamos. Você valoriza as coisas que você ama, não é verdade? Se você ama seu carro, você valoriza. Se seu filho vir correndo com toda a rapidez, igual o Paulo filho aqui, que é extremamente veloz, e encostar a mão assim, sabe? Vocês têm carro, não estão entendendo o que eu estou dizendo? Pá! E você vê a morsa ou amassar de longe, e seu coração dispara. Pode ser que você esteja amando muito o seu carro. O que é que você ama? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu amor? Porque onde estiver o nosso amor, ali também estará o nosso coração. Jesus continua dizendo que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Parece um pouco estranho ao ler isso de primeira vez. Só que Jesus está falando de forma bem simples o seguinte: o que você está vendo está te alimentando.
E o que você está vendo vai te guiar. O que você vê te guia. Então, se você está o tempo todo no WhatsApp, e lá no Reels, você está passando, e tudo é, a vida é difícil, você não é valorizada, você não merece viver, as pessoas não te amam, isso vai sendo colocado na tua cabeça, ou você acha que não vai? E você vai se alimentando disso. Você vai se alimentando disso de uma forma que isso te toma. Isso gera em você ansiedade, preocupação, medo, depressão. Por que você acha que o índice de depressão aumentou consideradamente nesse último século? Com o aumento da tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais crianças ansiosas, mais jovens ansiosos. O índice de adolescentes e jovens que querem se matar é incalculável. Porque a tecnologia está alimentando os nossos jovens, os nossos adolescentes. E aí você entra naquele bendito Reels, e se a mente não está legal, você começa a ver gente prosperando. O amigo na praia, o amigo numa vida boa, o amigo numa vida mansa, e você começa a ter um sentimento ruim. Como eu queria isso? O sentimento da inveja. Isso vai te degradando, você vai ficando triste. Isso vai causando em você mais sentimento de depressão, de tristeza, de falta de valorização. Porque você está olhando na procura de tesouros para este mundo. Jesus está dizendo que os nossos olhos precisam ser bons para que todo o nosso corpo seja bom. Nossa visão precisa ser boa para que todo o que nós venhamos a ver seja bom. O dualismo que Jesus está fazendo aqui, ou a comparação que ele está fazendo, é entre glorificar a Deus e satisfazer os anseios do nosso coração, satisfazer os anseios da carne. Por isso que Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. É o que ele vai dizer logo em seguida. Veja que tudo está conectado. Ele está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre tesouros, ele está falando sobre aonde nosso coração está depositado, porque onde nosso coração estiver, ali vai estar, aonde os nossos tesouros, nossos amores estiverem, ali vai estar o nosso coração. E aqui ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. E aí ele fala sobre dinheiro. Nós não podemos servir a Deus ou ao dinheiro. Mas em toda comparação tem a ver com Deus desse século. E parece que Jesus estava pensando já no período pós-industrial, na época do materialismo, onde as pessoas estavam cada vez mais valorizando dinheiro, posses, recursos. É a nossa geração. É um grande desafio, de fato, buscar viver uma vida que glorifica a Deus, porque nós queremos que as nossas necessidades, que os nossos anseios sejam satisfeitos. Quem não quer ter uma boa vida? Nós queremos que os nossos anseios sejam satisfeitos. E aí abrimos mão de muita coisa pelos nossos anseios. Abrimos mão de muita coisa por um casamento. Desesperados. Porque todo mundo fala que tem que casar, 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 então vamos casar. Sem pensar, muitas vezes casamos. Abrimos mão de muita coisa por causa de dinheiro. Queremos isso, queremos uma casa desesperadamente, porque morar de aluguel é humilhante, isso é horrível, e queremos uma casa e endividamos, quebramos tudo. Queremos um iPhone, aí vamos lá, quebramos tudo, perdemos tudo, compramos um carro, compramos uma moto, coisas que nós não podemos ter, mas corremos atrás. Por quê? Estamos rodeados de uma cultura consumista, que está cada vez nos alimentando disso. E o nosso coração está sendo guiado por esses tesouros materialistas. Isso gera em nós preocupações, ansiedade. Tudo isso é o que Jesus está dizendo. Tudo isso gera em nós preocupações. E como é que ele diz isso? Logo depois. Ele vai falar no capítulo 6, ainda no capítulo 6, no versículo 25. Portanto, veja, se você comparar o versículo 23, 24 e 25, você vai perceber que Jesus está continuando a linha de raciocínio. Portanto,
Ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Quando orientamos a nossa mente, quando controlamos o nosso coração, o nosso problema não é na mente, o nosso problema é no coração, é na nossa alma. Quando controlamos a nossa alma, o nosso espírito, fazendo ela entender que nós temos um Pai, nós não vamos nos preocupar. Nós vamos ser levados a uma vida mais leve. Qual é o resultado disso? Vida, alimento, corpo, tudo isso provido por aquele que sustenta, trazendo paz, trazendo satisfação, trazendo contentamento, trazendo fé. Não se preocupem. Olha, o que eu estou dizendo para vocês, é Jesus que está falando. Não se preocupem. Ele olha para os seus discípulos e diz para eles, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupe com o que vai comer, não se preocupe com o que vai beber, não se preocupe com o que vai vestir, não se preocupe com estas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo vai usar o mesmo argumento, equiparando ao que Deus fez com seu Filho. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? É Ele quem nos sustenta. Ali naquele argumento, Paulo está dizendo, quem será contra nós? Quem vai pôr a mão em nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Se o nosso alicerce é o amor de Deus, se é isso que nos alimenta, se é isso que nos sustenta, quem pode nos destruir? Posso passar por fome e eu não vou ser destruído, porque o amor de Deus vai me sustentar. É o argumento de Paulo. Nudez, perigo, espada, tribulação, angústia, seja o que for, alguém que está com a alma lavada pelo Espírito, guiada por Jesus, não vai se render às dores deste mundo. Essa é a promessa de Jesus. Perceba o que ele diz. É necessário observar, é necessário ver, é necessário estar atentos. Ele diz no versículo 26, olhem para as aves. Vocês já olharam os passarinhos? Quem aqui já ficou olhando os passarinhos na rua? Vocês já viram a casa deles? Onde é que eles moram? O banco. Eles têm conta lá tem conta lá no Itaú? Tem não, né? Qual é a conta bancária do passarinho? Alguém já colocou comida para o passarinho na rua? Tem algumas boas almas, né? Tem algumas almas ruins e algumas boas almas. Está lá, os passarinhos voando para cima e para baixo, cantando, deixando a manhã linda. Aqueles cantozinhos bonitinhos daqueles passarinhos que tem por aqui. Coisa mais linda. Todo dia eles comem. Vocês acreditam nisso? Eles comem e estão supridos de todas as necessidades deles. Jesus olha para os discípulos e diz, olha para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não armazenam. O Pai Celeste as alimenta. E a pergunta que Jesus faz para eles, e eu faço para vocês é, será que vocês não têm muito mais valor do que eles? E a resposta da Bíblia é o quê? É sim. Deus nos valoriza. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer nos amar. Deus está extremamente empolgado com a ideia de nos amar completamente. E se Ele nos ama, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Mas olhem também os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. E a continuação do texto eu não coloquei, mas diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
como eles. Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo na sua época, que tinha as melhores roupas, os melhores tecidos. E Jesus diz, as plantas se vestem mais bonitas, com muito mais beleza, com as suas flores que o próprio Criador apresenta a elas. Muito mais bonita que Salomão. Por que se preocupar? O convite de Jesus é o convite de alguém que quer cuidar de você, que quer que você deposite toda a sua dor, toda a sua aflição, todo o sentimento que você tem nele. Ele está te convidando para isso. Ele está te convidando para buscá-lo, para amar a Ele, para viver com Ele. É isso que Ele quer que você faça. O desejo de Jesus é que você ande perto dEle. É só isso. Por isso que Ele termina dizendo, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia seu próprio mal. O argumento de Jesus é que não vai ter mais mal na sua vida. O argumento de Jesus é que você nunca vai ter problema. O argumento de Jesus é que você nunca vai passar por dificuldades. A Bíblia não ensina isso, em nenhum momento. A Bíblia diz que nós não teremos problemas. Ela diz para a gente levar os nossos problemas aos pés de Jesus. Ela diz para a gente levar as nossas aflições aos pés de Jesus. Porque é em Jesus que nós vamos encontrar descanso. É em Jesus que nós vamos encontrar alívio. O verbo buscar subentende uma vida absorvida na busca, em um esforço perseverante para se obter alguma coisa. Não é simplesmente vir para a igreja. Se você vem para a igreja, você está buscando o reino de Deus, você está indo em contrato com Ele. Mas o buscar é algo perseverante na sua vida com Jesus. É na leitura da Bíblia, que é isso que nos guia. O que nos guia não é a nossa vontade, não é o que nós achamos, mas é Jesus. É Ele que nos guia. Busque em Jesus. Reconheça Deus como Rei no seu próprio coração. Faça dele, arrume um lugar para que Ele entre no seu coração e domine a sua mente, domine a sua força, domine a sua vontade, domine suas emoções. Permita que Ele tome conta de você. Esse é o convite. Esse é o convite. Fazê-lo reconhecido no coração, fazê-lo reconhecido em toda a esfera da nossa vida, onde nós estamos. Esse é o convite, reconhecer que Deus é o Senhor na minha vida e na vida dos outros. Ele é o meu Senhor. É a Ele que eu quero dar, que eu quero entregar tudo que eu sou. Paulo vai dizer em Corinto, aqueles irmãos, que fixamos os olhos, não naquilo que vemos, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vai passar, tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar com um estralo de dedos, as pessoas vão passar. O mundo vai se passar. Nós vamos já envelhecer. Os nossos filhos já estarão enormes. Eles vão criar suas próprias famílias. E vamos ter netos. Muitos aqui já têm netos, provavelmente. E bisnetos. E a vida vai passar. Mas o eterno nunca acaba. Precisamos valorizar isso. Precisamos valorizar o que está na frente. Por isso que os nossos olhos precisam olhar não para o que se vê. Porque o que se vê, muitas vezes, é desesperador. O que se vê, muitas vezes, vai nos levar para a cama, para um espírito abalado, lágrimas no rosto, choro, tristeza. Quando alicerçamos nossa vida nisso, gente, é isso que acontece. As notícias são boas? Nem sempre. Se os nossos olhos estiverem fixos nisso,
nosso coração, a nossa alma vai sofrer. Mas quando olhamos para o eterno, para aquilo que não é deste mundo, mas para o que é do mundo por vir, então temos a garantia de vivermos uma vida com mais paz, com mais alegria. Paulo vai escrever para Filipenses, estou lembrando aqui, passando na minha mente, e lá no capítulo 4 ele vai falar sobre ansiedade, para nós não vivermos uma vida ansiosa. E ele termina dizendo: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso coração. Seja isso que esteja na nossa mente. Nós precisamos reverter esse quadro. Pare de pensar nas coisas negativas. Comece a pensar num Deus que deu seu filho para morrer por você. Comece a pensar num Deus que está do seu lado todos os dias. Sabe quando seu filho te decepciona? Você tem do seu lado um Deus que não te decepciona. Sabe quando tua esposa te decepciona? Você tem do lado um Deus que não te decepciona. Quando seu marido te decepciona, você tem do lado um Deus que não te decepciona. Quando os teus amigos te deixam e te abandonam, você pode ter um Deus que nunca, jamais vai te deixar. Um Jesus que diz, que afirma, que estará com você todos os dias até o fim. E essa é a promessa que você precisa estar. Guiando sua mente, guiando seu coração. C.S. Lewis, ele fala o seguinte: temos naturalmente a garantia do Novo Testamento com relação a acontecimentos futuros. Acho difícil conter o riso quando vejo pessoas preocupando-se com algum tipo de destruição futura. Por acaso elas não sabem que morrerão de qualquer maneira? Apesar de parecer insensível, essa é a verdade que está está trazendo consolo para aqueles que de fato confiam e entenderam isso. Uma vez eu falei na igreja a que eu pastoreei, e eu disse lá no púlpito que eu estava pronto até para a morte da minha esposa. Que se ela morresse, vocês poderiam me ver triste, com saudades, mas não abatido. Muita gente achou estranho, insensível. Pastor, você está muito sensível, você fala um negócio desse. Sensibilidade. Mas isso é uma garantia, uma certeza que eu tenho, pelo meu Deus, meu Pai, que Ele disse para mim, que minha esposa sendo crente, como ela afirma ser, a morte para ela é somente um descanso, é a paz, perfeita paz, onde ela vai, de fato, finalmente, encontrar a vida. Porque eu, amando-a, me entristeceria com um negócio desse. Eu me entristeço com os 3 meninos, vão ficar comigo. Pobre dos 3 que vão ficar comigo. Mas com ela, nada, eu vou falar com ela todo dia. E aí, meu amor, tá gostando? O negócio está bom aí? Parece insensível? Mas é a garantia de quem entendeu. Entendeu as promessas de Deus, que diz, olha, não se preocupa. Eu tenho convicção que se Deus fizer isso, me deixar com meus 3 filhos, é porque Ele entende que eu sou capaz de criar. Ele não fez isso porque Ele entende que eu não sou capaz de criar. Então, se for para levar alguém, leva eu. E no final, o meu desejo é esse. Entendeu? Não é que ela morra. Mas eu estou convicto de que isso acontecendo foi o que Deus quis. Por que me preocupar? Por que viver agoniado com isso, com possibilidades? E essas possibilidades nos matam dia após dia. E se isso acontecer com ele, se isso acontecer com ela, e se isso acontecer com meu filho, com minha filha, gente, entrega todas as suas preocupações para Deus. Deixe que Ele traga o alívio que você precisa. Ele pode trazer o alívio que você precisa. O que importa? Definir qual é o nosso tesouro, gente. Qual é o seu amor?
o que você tem amado? Porque o seu tesouro guia o seu coração. Muita gente vive com o coração desequilibrado, porque o seu tesouro é desequilibrado. A minha confiança está nisso aqui. Coloca o que está passando na sua cabeça, aquilo que muitas vezes está no lugar de Deus na sua vida. Está nisso aqui. Ora, isso aqui está bom, e quando isso aqui está bom, está tudo bem. Está tudo perfeito. Quando isso aqui está bom, o que eu confio, o que eu amo, está tudo certo, então a minha vida está boa. Quando o que eu amo, que aqui não é Deus, tá? Que é outras coisas, porque eu estou colocando no lugar de Deus. Quando o que eu amo não está firme, o que acontece? Eu desmorono. E aí surge ansiedade, depressão, vontade de matar, desaparecer, porque eu estou colocando coisas no lugar que era para Deus. Tiago Matos, pastor da Rede, ele disse que a ansiedade é um tapa na cara de Deus. Vou dizer de novo. A ansiedade, e é segundo o que Jesus está dizendo aqui, é verdade. A ansiedade é um tapa na cara de Deus. Deixe-me dizer que eu não estou querendo humilhá-los. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Por vezes dei tapa na cara do meu Deus. Nós somos ruins, gente. Nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui bom. Não tem ninguém aqui super santo, nem justo. O que vos fala é o pior entre vocês. Mas essa mensagem que deve encher nosso coração para transformar a nossa vida e nossa mente. Quando a ansiedade estiver batendo, como já bateu e como bate nas minhas vidas muitas vezes, é parar e dizer: Senhor, eu quero que todo o amor que eu receba do Senhor seja suficiente. Fulano está fazendo mal, cicrano está me fazendo mal, o trabalho está me fazendo mal, minhas relações estão me fazendo mal, meus estudos estão me fazendo mal, mas Senhor, o Senhor me faz bem. E é isso que eu quero que me sustente. Esse é o convite que eu quero fazer para você. Defina o seu tesouro, o que te guia, entendendo o que direciona nossas vidas, o que direciona teu caminho. Entenda, perceba o que é que seus olhos estão vendo. Mergulhe seus olhos nas Escrituras. Deixa eu te indicar 2 livros para você ler. Leia o livro de Marcos e leia o livro de João. Leia o Evangelho de Marcos. Depois leia o Evangelho de João. Encontre em Jesus o amor da sua vida. É o melhor amor de todos. É o melhor amor de todos. Qual o resultado então? Fé ou obras, 2 caminhos, 2 medidas. É o que você decidir. Se você quiser continuar com seus amores, saiba que você vai continuar com seus sofrimentos. Saiba que você vai continuar com as suas lutas e que nunca vai ter esperança para você. Mas se você encontrar Jesus, você vai encontrar o amor que de fato importa. O amor que de fato você pode ter. Vamos recomeçar este novo ano, essa nova jornada, sobre a mentoria do Senhor Jesus. Curve sua